Pontos obscuros que podem estar travando o teu emagrecimento. Todos os pontos que eu vou falar aqui são as coisas mais comuns que acontecem na clínica com os pacientes. A questão é que a maior parte, logicamente, que obscuros a gente não se dá conta. Então por isso que é tão importante um profissional te acompanhar e trocar ideia durante as consultas, porque é só assim que a gente vai ter a noção exata do que pode estar acontecendo. Uma das mais comuns é a gente ter monotonia alimentar. Quer dizer, por mais que a tua dieta tenha uma densidade nutritiva grande, ela seja nutritiva, ela precisa de variação para que tu tenha resultado. Uma coisa é a gente fazer uma alimentação saudável e nutritiva para a gente se manter. Outra coisa é quando tu busca resultado de emagrecimento. E neste ponto, principalmente a longo prazo, a monotonia alimentar, comer sempre as mesmas coisas, que eu costumo dizer que é como se fosse ração, é uma das coisas que pode travar o teu emagrecimento. Se perder nas quantidades, mesmo que a tua dieta, que a tua alimentação seja super nutritiva e até diversificada, também é uma coisa que faz muita diferença, principalmente a longo prazo. Porque no início, o que tu fizer, quando tem uma alimentação de base ruim, tudo que tu tira é mais fácil tu ter resultado. Só que depois, com o tempo, as quantidades elas precisam ser muito mais afinadas e aí talvez entra a questão da pesagem dos alimentos, se necessário. Agora, o que a gente tem que considerar é que quantidade, quando a gente pensa em resultado do emagrecimento, faz uma diferença muito grande. Fazer combinações inadequadas. Então, por exemplo, essa semana eu atendi um paciente que me mostrou um prato que era 2 peixes empanados, com uma salada bem nutritiva, com molho, e aí tinha um acompanhamento que tinha queijo. Às vezes essas combinações, muito embora a base do prato é nutritiva, a longo prazo isso pode fazer diferença, era o que eu dizia pra ele está no início do processo de emagrecimento, não vai fazer muito. Mas talvez com o tempo faça muita diferença, porque o empanado, ele além de ser frito, na maior parte das vezes, ele tem uma fonte de carboidrato significativa da própria farinha. Daí tem o molho, que também tem um valor calórico alto, com gordura, daí tem o queijo. Então as combinações de um prato, mesmo que a base seja nutritiva, pode fazer muita diferença também. Pensar que um único tipo de treino vai te levar ao resultado. Quando a gente pensa em emagrecimento, ou até hipertrofia, ou até tonificar, a gente aliar um treino de força, de musculação específico, vocês já sabem que para mim realmente é o treino que mais traz resultado, que mais modela o corpo, é muito importante que tu alie com um treino aeróbico. O ideal é que a gente treine de 5 a 6 vezes por semana. E claro que para isso, ou tu tem que ter uma divisão muito bem feita dos teus treinos, ou tu tem que diversificar o tipo de treino que tu vai fazer. Quanto mais e quanto melhor tu treina, mais resultado tu vai ter. Dietas com muita restrição, que tirem muito carboidrato, por exemplo, ou que tirem muita gordura, por exemplo. A proteína, a maior parte das pessoas não tiram da dieta, né? Mas basicamente gordura e carboidrato, dietas com muita restrição, principalmente para homem. Principalmente para quem precisa perder muita gordura, pode fazer muita diferença. Tu vai ter um resultado muito grande a curto prazo e depois tu vai começar a travar o teu emagrecimento, tu não entende nem de onde vem o problema. Então por isso que é tão importante, para tu ter um resultado rápido, tu pode tirar ou diminuir drasticamente isso a curto prazo e depois tu vai tendo que fazer estratégias para tu seguir tendo um bom resultado. Ter um sono de má qualidade é uma outra questão que a gente precisa considerar. Por isso que sempre nas dietas que eu entrego, eu oriento fazer a higiene do sono e como tu pode fazer. Porque a gente tem que lembrar que quando tu tem um ritmo circadiano todo desregulado, quando tu acorda cansado, dorme poucas horas ou dorme um número bom de horas, mas não tem qualidade, acorda muito à noite, não pratica a higiene do sono de qualidade, isso na prática eu vejo muito, o resultado para o teu emagrecimento ou até para hipertrofia independente faz uma diferença muito grande. Então ter uma boa qualidade de sono, fazer uma boa higiene do sono te traz um resultado muito significativo. Dietas com muita restrição a longo prazo, que levem a muita perda de massa muscular, também podem travar o teu emagrecimento. Aqui eu consigo fazer a bioimpedância, eu faço as dobras, as circunferências eu consigo ver, mas quem faz sozinho e quem não faz bioimpedância, talvez não consiga detectar que o problema tenha sido muita perda de massa magra. Lembrem que quanto menor a quantidade de músculo que a gente tem, mais lento é o nosso funcionamento metabólico, mais baixa é a taxa metabólica basal. Só que isso te traz uma sensação, quando tu perde massa muscular, que tu tá muito slim. Então, a maior parte dos pacientes que tem perda, a primeira coisa que eles me dizem quando eles chegam na consulta é: Grazi, eu acho que emagreci um monte.
porque te deixa mais slim, então tu não associa que seja perda de massa magra. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente tem uma circunferência que diminui muito a curto prazo, podem escrever que teve perda de massa magra. E isso, a longo prazo, perder, porque a gente tem um limite, não tem problema que perca, mas tem um limite, né? Perder demais provavelmente vai travar o teu emagrecimento. Um dos pontos mais comuns é a gente fazer muita exceção e o pior, a gente não se dá conta. O que acontece muito, porque tu vem uma vida inteira beliscando o tempo inteiro sem se dar conta. Então é muito difícil a gente ter a percepção de que começou a beliscar, porque é tão automático e um hábito de uma vida inteira que na maior parte das vezes vocês não se dão conta. E para isso eu sempre tenho estratégia de quando vocês não sabem o que pode estar travando o emagrecimento, é começar a notar o que tu come. E gente, isso é fato. Tu começou a notar, tu logo vai perceber que tu faz bem mais exceção do que tu imagina. E eu sempre falo para os pacientes que a intenção não é me mentir, né? É porque é o que vocês falam para vocês. Vocês falam para mim o que vocês se dão conta e o que vocês acham que vocês estão fazendo de certo. Então, exceções sem se dar conta, beliscar sem se dar conta, também trava muito o teu emagrecimento. Ser uma pessoa iludida é talvez um dos pontos mais importantes. É tu saber que tu não pode ter algumas coisas em casa e comprar igual quando tu viaja para algum lugar um pote de doce de leite e dizer para ti que aquilo é para uma visita, que aquilo é para o teu filho, quando na verdade é uma preferência tua. Então, se a gente não sabe ter as coisas em casa, não pode ter. Eu adoro doce, todo mundo sabe, eu procuro não ter as coisas em casa. Quando eu vou comer um doce, eu vou comer no lugar, eu não vou levar para casa, porque eu vou seguir comendo aquilo. Então, ser uma pessoa iludida que acha que não tem problema, também é um outro ponto que trava muito o teu emagrecimento. Fazer muitas compensações depois no final de semana de muita exceção também é outro ponto que a gente precisa ter muito cuidado. Porque, gente, não se iludam, o nosso corpo ele assimila muito rápido o que a gente não gostaria. Então, fazer muita exceção e iniciar a tua segunda fazendo dieta líquida, jejum, low carb, embora sejam estratégias que eu particularmente gosto muito, para compensação não é válido. Porque isso é uma das formas de tu fazer, de tu ter muita perda de massa magra e dizer, não, mas eu compensei. A compensação, na maior parte das vezes, não vai ser a compensação adequada, ou pelo menos na mesma proporção que tu fez a exceção. Avaliar o progresso só pelo número também não é uma coisa que vai te trazer, também é uma coisa que vai te travar o emagrecimento. Porque nem sempre, principalmente quando tu tem gordura localizada para perder, quando tu não é um grande obeso, quando tu não tem tanto sobrepeso, não é o número da balança, é um fator de coisas que eu gosto de explicar para os pacientes, que inclui uma melhora significativa nos teus exames de sangue, na tua qualidade de vida, na tua disposição, na qualidade do teu sono e o que tu vê no espelho. Então a gente se basear exclusivamente no número da balança, na maior parte das vezes, se tu tem um ajuste fino para fazer, é uma coisa que vai te frustrar e não vai te levar ao resultado que tu quer, porque tu vai acabar desistindo quando na verdade já estava muito próximo do resultado que tu gostaria. Baixa ingestão de água também é um ponto essencial, porque entendam que a gente tem uma média em torno de 2 litros, né? É uma média, né, gente? Claro que isso varia, sexo, tipo de atividade física, enfim. A média são 2 litros, só que a gente só contabiliza, a gente só tem certeza quando a gente contabiliza, conta quantas garrafas toma. Isso é um cuidado que eu tenho muito e oriento fazer muito também. A distribuição de vitaminas e minerais para que os nossos órgãos funcionem a partir disso, ela também é distribuída pela nossa quantidade de água. Então, quando os nossos órgãos começam a perder função, diminuir função, também é por uma baixa ingesta de água. A gente confunde muito fome com sede. Então, na dúvida, sempre tomem água e depois comam. A água faz muita diferença no resultado. E por último, e não menos importante, comer muita comida fit. As comidas fit, na maior parte das vezes, elas podem ser adoçadas com adoçante, o que eu não acho uma melhor estratégia. A gente tem que aprender a comer dentro do nosso limite e não comer comida diet para que a gente tenha volumes maiores, né? E isso é um controle que a gente faz a longo prazo.
E muitos alimentos fit, por exemplo, um pão low carb, ele não é um pão que tem menos caloria do que um pão comum. Ele não tem um tipo de farinha que é mais inflamatório, mas o valor calórico dele precisa ser contabilizado. O que tu vai colocar junto desse pão, então tu vai colocar ovos, tu vai colocar abacate para fazer um avocado toast, ele tem um valor calórico super alto, só ele low carb. Só que na conta da quantidade de caloria é significativa. Quando a gente vai comer uma barrinha de proteína, e que eu recebo muito essas mensagens, uma barrinha de cereal caseira, feita com pasta de amendoim, com whey, com aveia, o valor calórico dele é muito alto, ele é mais nutritivo. Então isso é um ponto que é imprescindível que vocês tenham cuidado. Te identificou com um desses pontos? Então observa mais o que pode estar sendo o teu erro e me acompanhe nos próximos vídeos.